Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 876. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 11 minutos da segunda-feira, 23 de junho de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, resiliente, retumbante, descansado para mais um episódio do Petit Jornal, e Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais dos últimos dias. Nesse dia 23 de junho, 9º aniversário do Petit Jornal, deste podcast que teve o seu início já no longínquo ano de 23 de junho de 2016. E cá estamos para mais uma edição. Como vai, professor Bagdadi? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá. Acabou o descanso, Daniel. Esses dias tranquilos, esses dias light que tivemos ao longo dos últimos, ao longo desse final de semana. Prazer estar aqui de volta. Deixo aqui, Daniel, super boas-vindas a você. Parabéns pelos 9 anos do podcast. Deixo boas-vindas também a quem nos acompanha pelo YouTube, quem nos acompanha também pelo podcast. E esse, Daniel, que é um episódio, que é um oferecimento da Insider Store. Tá esfriando, né, Daniel Souza? Tá na hora aí de comprar aquela roupa mais quente, aquela roupa mais elegante. A Insider Store tem roupa quente, elegante e para todas as ocasiões. Se quiser ir para academia, tem. Se quiser ir trabalhar, tem. Se quiser sair, tem. Ir para o restaurante, tem. Tudo lá no site da Insider Store. O link está na descrição desse episódio, com 15% de desconto, tá? Então não perde não, para você acompanhar aí a bagunça que tá o mundo. Pelo menos faz isso bem vestido, e a Insider Store, portanto, é a melhor pedida. A Insider Store, que é uma super parceira do Petit Jornal. Fica aqui a nossa recomendação aos amigos e amigas do podcast. Link no descritivo, cliquem, visitem a Insider Store. Tenho certeza que vocês vão gostar demais dos produtos da nossa super parceira. Ô, Daniel Souza, eu queria, antes de mais nada, fazer uma crítica aos horários dos ataques, tá? Israel iniciou um ataque contra o Irã numa quinta-feira, na hora do jogo do Vasco, tá? Já achei que equívoco, já não deveria ter sido, num dia que não teria episódio, e a gente acabou gravando o episódio mesmo assim. Agora, Donald Trump resolve me atacar as instalações nucleares do Irã na madrugada de sábado para domingo, de festa junina. Aí, meu amigo, você mexeu com coisa muito séria, mas Donald Trump confirmou, e aliás o Irã confirmou depois também, o ataque a 3 instalações nucleares iranianas. A gente está falando sobre 3 das maiores, das mais importantes instalações nucleares do Irã: Isfahan, Natanz e principalmente a instalação nuclear de Fordo. A gente está falando sobre essa instalação, Daniel já falou sobre ela várias vezes, pelo fato de que é uma das instalações mais importante pelo enriquecimento de urânio, por tudo que é manejado ali dentro, e pelo fato de que é uma instalação nuclear que está instalada de forma subterrânea, ou seja, atingir essa instalação nuclear é muito complicado. Eu já falei sobre isso em outras ocasiões. Israel já atacou instalações nucleares iraquianas, né? Isso aconteceu em 1981, já atacou instalações nucleares da Síria em 2007. Naturalmente, o Irã fez uma instalação mais protegida. E ao longo dos últimos dias isso vinha sendo muito comentado, que olha, o Irã está relativamente protegido de ataques israelenses porque Israel não tem armas que sejam capazes de destruir bunker. E aí todo mundo está dizendo, olha, mas eu sei quem tem, hein? Queria dizer nada não, mas eu sei quem tem. Isso, inclusive, quem falou foi o chanceler alemão. Então, o chanceler alemão falou recentemente, olha, Israel está fazendo o trabalho sujo por todos nós, não tem capacidade de atingir diretamente Fordo, mas os Estados Unidos têm uma claríssima sugestão de que os Estados Unidos deveriam utilizar esse tipo de armamento. Agora, Tanguy, uma coisa que chamou demais a atenção é que Donald Trump tinha dado um prazo de 2 semanas para tomar uma decisão. Donald Trump também colocava ali a carta da negociação diplomática e, de repente, não mais do que de repente, faz o ataque, né? Faz o ataque utilizando ali aqueles caças B-2, que são caças invisíveis e que conseguem
carregar essa bomba de 13 toneladas, faz os ataques e retorna com os seus caças de volta para as bases nos Estados Unidos, considerando que seria apenas uma ação pontual. A gente falou bastante aqui no Petit Jornal sobre esse conflito que existia dentro do governo americano e parece que você faz um movimento um pouco mais salomônico, né? Você atua, mas atua pontualmente e não se envolve de forma mais aprofundada. Isso também chamou muito a atenção, né? Porque foi Donald Trump sendo Donald Trump, atuando na imprevisibilidade, tentando ser o mais imprevisível possível, mesmo diante de uma questão tão sensível como essa. O que os bastidores estavam dizendo, Daniel, e claro que quando a gente fala de bastidores, são as coisas que a gente ouve, lê, pesquisa e tal, mas a gente não tem como saber se foi isso de fato, é que Donald Trump estava um pouco irritado pelo fato de que quem estava no comando da ação era Israel. Era Israel que estava lá atacando o Irã, era Israel que estava determinando os prazos, era Israel que estava no comando da ação, e inclusive os Estados Unidos não estavam comandando nem o timing do que estava acontecendo, né? Então o Irã respondendo, os Estados Unidos estavam meio correndo atrás, e a gente sabe, Daniel, que outros governos podem até não se importar muito com isso. O Trump, ele não aguenta. Então, no momento em que ele coloca essas 2 semanas, ele faz todo mundo comentar o que vai acontecer nas 2 semanas. A gente aqui no Petit Jornal mesmo, né? O que vai acontecer? Por que 2 semanas? Será que vai acabar a munição? E era uma possibilidade real, né? Será que Israel deixa de ter a capacidade de se proteger, né, do ponto de vista aéreo? Será que o Irã tem capacidade de manter a sua defesa durante 2 semanas, retaliar e tal, e no meio dessa especulação ele lança o ataque, ou seja, ele assume totalmente a dianteira, inclusive ele um pouquinho depois do ataque ele diz, Fordo se foi. Então quem faz o anúncio é ele. É Donald Trump que faz isso. Aliás, a gente teve ao longo do sábado, né? Foi o dia que aconteceu, na verdade, o ataque aconteceu, né? Contra as instalações aconteceu já na madrugada de domingo, de sábado para domingo. Ao longo do sábado, a gente veio tendo informações de que havia aeronaves americanas que decolaram de bases americanas no Pacífico e foram em direção ao Oriente Médio. Então, dava a impressão de que alguma coisa pudesse acontecer, mas nada indicava que fosse algo tão imediato. Esse era o objetivo de Donald Trump. Esse era o objetivo. E, segundo ele, isso aqui é um ponto, né, que eu quero colocar um ponto de interrogação, tá? Segundo ele, Fordo se foi. Segundo ele, Fordo foi aniquilado. Eu confesso, Daniel Souza, que eu não levei fé. Não levei fé. A gente está falando sobre uma instalação que mesmo que você tenha... Você falou, né, Daniel, sobre essa bomba, né, de explodir bunker lá, de 13 para 14 toneladas de explosivo, realmente é um negócio inacreditável, muito grande, muito potente. Ela pode entrar muitos metros, montanha dentro para destruir. Mas até agora, por exemplo, Daniel, todas as informações que a gente tem é que não há uma carga de radioatividade muito grande naquela região, anormal naquela região. Algumas coisas que foram ditas e para a gente colocar na balança. A primeira delas é que é uma instalação subterrânea. Então, ela sendo uma instalação subterrânea, talvez a própria instalação ela esteja segurando a radioatividade. Mas o que me parece mais provável, Daniel, é que você possa ter tido uma destruição parcial da estrutura, porém, uma coisa que me chamou muita atenção é que todos esses ataques estão sendo avisados. Os Estados Unidos teriam antecipado para o Irã, olha, vai ter o ataque. E por que isso? É uma questão humanitária? Não. É uma questão de que se você faz um ataque numa instalação plenamente funcional, você vai explodir carga nuclear, radioativa. Isso pode ter um impacto gigantesco. Gigantesco. Então, a ideia também é, olha, vou fazer o ataque, tiro o seu pessoal, evacua e tira a carga que tem aí de urânio enriquecido e tal, porque o objetivo não é nem pode ser destruir o urânio enriquecido, Daniel. Isso seria uma insanidade completa. O objetivo seria mais destruir a estrutura. Você impedir que o Irã tivesse capacidade de continuar com uma eventual produção de bomba nuclear. Isso me chamou a atenção, a gente vai falar depois que o Irã retaliou hoje e também avisou. O Irã também fez o aviso para que os Estados Unidos estivessem mais ou menos preparados. Isso foi dito por mais de uma fonte.
É claro que existe a possibilidade da própria bomba ter selado aquele espaço, né, aquela usina subterrânea, e que isso impediria eventualmente a circulação de qualquer conteúdo radioativo. Agora, se você remove o urânio enriquecido, fica a pergunta: removeu e levou para onde esse urânio enriquecido? E o que será feito com esse urânio enriquecido? Isso é algo que também pode trazer desdobramentos ao longo dos próximos dias, pode trazer desdobramentos para o futuro. E claro, acabou sendo uma ação performática do Donald Trump, né? Olha como eu sou poderosíssimo, olha como eu fiz um bombardeamento como jamais foi feito desde o final da Segunda Guerra Mundial. Desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos não tinham feito uso de um armamento tão pesado, tão violento contra um determinado país. Isso não é pouca coisa, e claro que o fato de ter sido avisado também tem ali o objetivo de alguma forma de mitigar retaliações, né? Olha, eu avisei e tal, vocês também, se forem fazer alguma coisa, me avisem. Aliás, foi uma retaliação bastante protocolar, num certo sentido, e a gente fala sobre isso na sequência. E aí, Daniel, algumas coisas que ficaram no ar e que são perguntas que a gente vai ter que se fazer ainda, que é inevitável. Primeiro, Israel disse hoje que voltou a bombardear Fordo, tá? Então Israel sobrevoou a região ali, voltou a bombardear. Então a pergunta que fica é: qual é o dano real às instalações nucleares iranianas? Por que essa pergunta é importante? Porque a questão agora é: esses ataques, que foram todos confirmados pelo Irã, não há dúvida que os ataques aconteceram, eles geraram um atraso no programa nuclear iraniano de quanto tempo? O Irã vai demorar uma semana para poder voltar? Vai demorar 6 meses? 2 anos? 5 anos? 25 anos? Acabou o programa nuclear? A gente simplesmente não tem essa informação. E essa informação ela é importantíssima porque Daniel Souza, a lógica nos diz que, na medida em que o Irã tiver a mínima oportunidade, agora não é que o Irã vai caminhar em direção à bomba nuclear, não. Agora o Irã sabe que precisa voar em direção à bomba nuclear. A lógica nos diz isso. Então, o tiro americano e israelense tinha que ser muito certeiro, né? O objetivo era ser muito certeiro para não dar uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Porque até agora era uma coisa de o Irã ir tentando, se era de fato o que estava acontecendo, de forma escamoteada, de forma lenta, ir fazendo e tal. Fazer uma bomba nuclear sem dar muita publicidade não é algo fácil, é algo que chama atenção, tem uma série de cuidados que você tem que tomar porque pode ser alvo, é por isso que você faz lá dentro de uma montanha lá em Fordo. Mas agora, Daniel, se o programa nuclear continuar existindo, a chance maior é do Irã tentar correr o mais rapidamente possível, principalmente porque a gente vem falando isso aqui todo episódio. O Irã está profundamente isolado. Não tem nenhum grande aliado por aí. Os aliados iranianos, e o Irã tomou muito cuidado ao longo do tempo para construir esses aliados, eram Hamas, Hezbollah, era o governo sírio, que já não existe mais, era o governo do Bashar al-Assad, eram os Houthis. Aliás, os Houthis eu achei maravilhoso, né, Daniel? Eles anunciaram que entraram na guerra hoje, né? A guerra tá... O negócio já pegando fogo. Os Houthis falaram assim, inclusive, entramos na guerra, hein? Agora, porra, segura aí. Um pouquinho de atraso, mas não tem mais ninguém ainda, né? Porque Israel basicamente passou por cima dessa galera toda e não tem mais ninguém na região que seja de fato aliado do Irã. Ah, mas a China e a Rússia. A China tem um interesse econômico no Irã. Você imagina se China vai comprar as dores de um país isolado como o Irã. A Rússia também, né? A Rússia ela gosta do Irã ali incomodando os Estados Unidos. Gosta, é legal e tal, pra gente é bom, mantém os Estados Unidos ali ocupados, mantém os Estados Unidos preocupados e tudo. Agora, daí a desviar o seu foco, que é lá na Ucrânia, que é encher o saco da OTAN, pra correr atrás de Irã, né, Daniel? Me parece que seja. Então, o Irã, ele tá numa posição muito isolada e que me parece que fazer a bomba nuclear agora se mostra ainda mais sedutor, ainda mais necessário para o Irã. Então me parece que esse assunto, se o programa nuclear não tivesse sido aniquilado, como disse o Donald Trump, me parece que esse assunto ainda volta com bastante força aqui para frente, né? E é importante sempre registrar que a Rússia também tem um bom relacionamento com Israel,
né, o Netanyahu e o Putin falaram ao A telefone. China também, né? Tem poucos dias, a China também era justamente o complemento, quer dizer, também tem um bom relacionamento com Israel, tem um bom relacionamento com países árabes da região, que também não acham numa má ideia o programa nuclear iraniano ser aniquilado, e isso é algo que também precisa ser adicionado em qualquer análise. Agora, aqui me chamou muito a atenção o movimento do mercado de petróleo, em particular, ao longo do dia de hoje. Foi uma maluquice, porque quando o mercado abriu de manhã, nós tivemos uma alta violenta do preço do petróleo, atingiu as máximas, né, em 5 meses, o barril do tipo Brent chegou a bater ali $78, todo mundo muito preocupado, né, com as possíveis retaliações iranianas. No dia de ontem, você tinha tido o parlamento iraniano autorizando, né, o governo a fechar o Estreito de Hormuz. Na possibilidade, ou melhor, na efetivação desse fechamento, os impactos econômicos seriam gigantescos, porque você reorganiza a economia mundial sob um novo patamar. E poucas horas depois, ali por volta da metade do dia, os preços começaram a se estabilizar, o Trump apareceu fazendo um discurso duro, dizendo que esperava que os preços do petróleo continuassem baixos, etc. E o mais surpreendente não foi isso. O mais surpreendente foi que por volta ali de umas 3 da tarde, o Irã lança a sua retaliação contra a base americana contra bases americanas no Catar e também no Iraque. E o que o mercado faz diante disso? Derruba o preço do petróleo. Porque a interpretação imediata foi: isso aqui foi um ataque absolutamente protocolar. O Irã mandou avisar: olha, gente, vou estar atirando, hein? Olha, cuidado para ninguém se machucar nesse ataque que eu farei aqui como forma de retaliação. Ou seja, os americanos jogam bombas de 13 toneladas no Irã, o maior ataque aéreo desde o final da Segunda Guerra Mundial. Qual é a resposta do Irã? Avisar os Estados Unidos que vai fazer uma retaliação simbólica na base no Catar e na base do Iraque. O mercado olhou para isso e falou: gente, melhor cenário possível, porque, poxa, a montanha pariu um rato. Poxa, num dia eu vou fechar o Estreito de Hormuz e no outro dia eu estou fazendo uma retaliação protocolar. E aí o petróleo começou a desabar de maneira muito forte. E agora a expectativa é que ele caia ainda mais por conta desse anúncio aí de um cessar-fogo, sobre o qual a gente fala já ainda no episódio de hoje. Me parece que uma coisa que contribui, inclusive, para derrubar o preço, Daniel, é exatamente o fato de que não apenas o Irã telegrafou, avisou, né, que faria um ataque, como também saiu a informação de que os Estados Unidos avisaram o Irã que fariam o ataque. Isso está sendo dito em tudo quanto é lugar. Os Estados Unidos avisaram: olha, o Irã, esse ataque que eu estou fazendo, isso aqui é muito importante. O recado que os Estados Unidos deram para o Irã no sábado, antes do ataque acontecer na madrugada do domingo, é: Irãzinho do meu coração, eu vou te atacar. Mas não é com rancor. É um ataque com amor. É um ataque na amizade. É um ataque que eu não quero que se prolongue. Eu não estou iniciando... O recado americano foi esse: eu não estou iniciando uma guerra contra você, Irã. É um bombardeio pontual. Você dá um jeito de tirar o seu pessoal daí. Pelo amor de Deus, tira o urânio enriquecido. Eu vou ter que te dar um prejuízo aí, e depois a gente vai voltar a negociar. O Trump tá doido para conseguir uma negociação. O Trump, o que o pessoal mais próximo do Trump vem dizendo, Daniel, é que o grande sonho dele é conseguir o Prêmio Nobel da Paz. Então você conseguir um acordo envolvendo o Irã, envolvendo Israel, envolvendo uma solução para isso, é a chave que o Trump precisa. Então me parece, Daniel, que o mercado também olhou para isso e falou assim: pô, peraí, outro dia a preocupação era os dois se matarem, agora um tá avisando pro outro o que vai fazer. Eu tô achando que eu tô um pouco mais tranquilo, e aí o preço ele cai até mais do que deveria cair, do que se imaginava que ele cairia, né? O efeito ultrapassa até mesmo as expectativas. É verdade, o efeito ultrapassou as expectativas, quer dizer, o petróleo se viu num determinado momento em queda, e a resposta do Irã acaba gerando a percepção, Tanguy, de que, olha, o Irã entendeu
a mensagem dos Estados Unidos e comprou a mensagem dos Estados Unidos. Ou seja, Estados Unidos, eu não quero entrar numa guerra contra você, eu não quero que esse troço escale, você fez aí o ataque que precisava fazer, ok, eu vou retaliar de maneira protocolar. E aí é maravilhoso, né? Porque a TV estatal iraniana transmitiu, Tanguy, a disparada dos projéteis em direção às bases americanas. Já tem algo errado, né? Já tem algo errado. Tem algo errado. E aí você tem as imagens, né, dos projéteis sendo disparados, aquilo sendo televisionado. Quer dizer, se já não estava avisado, você está avisando pela televisão, né, que os disparos estão sendo realizados, quais são os armamentos que estão sendo disparados, a intensidade do ataque e tal. E por isso houve essa calmaria no momento posterior, né, depois da tempestade veio a calmaria por conta dessa percepção de que não vai haver uma escalada, pelo menos por enquanto, pelo menos até onde a vista alcança, e o mercado de petróleo vai continuar funcionando com alguma normalidade, pelo menos por enquanto. Agora, antes disso tudo, Daniel, antes da gente saber disso tudo, o papo era um papo muito sério, né? Porque você tinha o Irã, por exemplo, dizendo que a partir de agora, isso depois do ataque às instalações nucleares, né? O Irã declarou que cidadãos americanos e instalações americanas passavam a ser considerados alvos legítimos. E aí, Daniel, eu fui, assim, coisa que eu já sabia, mas na hora que eu peguei o mapa, eu voltei a me chocar. Porque eu fui ver onde que o Irã podia atingir. Daniel, os Estados Unidos têm base em todos os lugares do Oriente Médio. Eu fiz a lista, tá? Os Estados Unidos têm base no Bahrein, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, na Síria, Iraque, Arábia Saudita, Omã, Jordânia e Turquia. É basicamente um cardápio, Daniel, é quase o espoleto, né, da possibilidade de ataque. Você escolhe um aí, né? Você pode escolher 8, né, que ainda vai sobrar país que ainda não vai ter sido atingido. Até na Síria, que até outro dia era extremamente hostil, os Estados Unidos têm uma base lá, né, para ajudar a combater o Estado Islâmico. E nesse momento, Daniel, os Estados Unidos dizem, olha, eu acho que o Irã vai demorar de 1 a 2 dias para retaliar, e aí o mundo todo fala assim, porra, tô achando que o negócio vai ser muito sério. É nesse momento que vem a declaração do parlamento iraniano, aprovamos aqui o fechamento do Estreito de Hormuz, aí tinha que passar pelo Conselho dos Guardiões, né, para saber se o fechamento de fato ia acontecer, e aí começa aquela coisa, né, meu Deus, o preço do petróleo, o que vai acontecer? Daniel grava vídeo falando, porra, vamos todos morrer, a economia vai embicar, todo mundo desesperado e tal. E daqui a pouco, Daniel, você vê a notícia, né, explosões em Doha, aí nessa hora eu falei assim, pô, realmente o buraco vai ser mais embaixo. O Tanguy me mandou mensagem nervoso. Eu tenho que oferecer mandei. esse backstage. O Tanguy, meu Deus. E agora? Tá atacando Doha. Meu Deus do céu, Catar. E aí, a gente tá falando sobre um país, né? Se você pegar no mapa ali, o Catar é um país muito vulnerável a um ataque iraniano, né? O Catar é como se fosse, você tem a Península Arábica, aí você tem o Golfo Pérsico, que separa a Península Arábica do Irã, né? Então é apenas o Golfo Pérsico que está ali no meio, e você tem o Catar que é como se fosse uma verruguinha da Península Arábica para dentro do Golfo Pérsico. Só para ter uma ideia, Daniel, de costa a costa, né, do Irã para a costa do Catar, você tem um ponto ali que são apenas 100 quilômetros de distância, 100 quilômetros. Você está dizendo que o Irã foi preguiçoso, é isso? Que o Irã atacou onde era mais perto, é isso que você está sugerindo? Não, porque você tinha outros lugares que era mais fácil, por exemplo, podia atacar instalações militares americanas, por exemplo, no Iraque, até atacou, mas foi um ataque muito mais leve, mas o Catar, particularmente, ele está muito exposto, e é um local que é um país que normalmente faz mediação, é um país que está ali meio que tentando deixar todo mundo bem. Óbvio, né? O Catar é aquele país que, se der problema, o Catar está no meio do caô. E aí é importante lembrar, o Irã é um dos maiores produtores do mundo de gás natural. O Catar também. E o que é mais interessante é que os dois compartilham o maior campo de gás natural do mundo. Então você tem o mesmo campo de gás, que do lado iraniano é um campo chamado Sal Pars, e do lado Qatari é o North Dome, né? Mas é o mesmo campo. Então ali é um lugar muito sensível, né, para esse tipo de retaliação, e vai ser exatamente esse o alvo que o Catar, que o Irã, vai escolher. Então ataca a base aérea norte-americana, que é a base aérea mais importante dos Estados Unidos no Oriente Médio. Pô, você vê, né, Daniel, como é que não é por acaso, é de frente para o Irã, que é a base de Al Udeid, que fica a cerca de 350 quilômetros da costa do Irã.
Os Estados Unidos já tinham tirado as aeronaves de lá, então atacou, na hora que atacou não tinha mais aeronave nenhuma. Ora, que surpresa, né? Como é que eu ia imaginar? Óbvio, o Irã tinha avisado, o Irã ele não queria causar um problema maior. Isso levou o governo do Catar a anunciar o fechamento do espaço aéreo, depois inclusive outros países da região, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, também fecharam o espaço aéreo. E segundo Donald Trump, o Irã lançou 14 mísseis e 13 deles foram interceptados. Óbvio, né, Daniel? Você interceptar um míssil, você sabe de onde que está vindo, tem previsibilidade, que hora está vindo, para onde está indo, é muito mais fácil. Segundo Donald Trump, não foi interceptado porque a trajetória dele não ia levar a lugar nenhum, né? Ia levar para um lugar que não ia trazer qualquer tipo de dano. Correu para não chegar, e esse aspecto que você destacou há pouco, né, da divisão de um campo de gás natural entre Irã e Catar, levou há poucos anos, né, a gente chegou a falar sobre isso aqui no Petit Jornal, ao estremecimento das relações entre o Catar e a Arábia Saudita. Naquela altura, a Arábia Saudita e Irã estavam rompidos. O Catar mantinha se mantinha numa posição muito delicada, tentando, de alguma maneira, preservar o seu relacionamento com o Irã, até por questões pragmáticas envolvendo esse campo de gás, o que levou ali a um fechamento do espaço aéreo saudita para aviões da Qatar Airways. Elas tinham que contornar, né, o território saudita, etc., porque havia ali uma pressão dos sauditas para, de alguma forma, isolar ainda mais o Irã, e eles consideravam que o Catar estava atrapalhando esse intento, e claro que de lá para cá muita coisa mudou. A Arábia Saudita e Irã voltaram a ter relações diplomáticas, embora ainda sejam dois rivais regionais. No meio disso tudo, Daniel Souza, me aparece Donald John Trump, presidente dos Estados Unidos da América. Vai lá para a rede social dele, porque ele tem uma rede social só para ele, que é a Truth, que aliás eu tenho a impressão de que quase todo mundo tem conta lá só para ler o que ele escreve, porque ninguém tem muito interesse no debate. Eu acompanho as postagens dele sem precisar ter conta, exatamente. Sem precisar ter conta. Disse a conta de Donald J. Trump. Olha como é que ele conseguiu, né? O assunto era Israel e Irã. Israel e Irã estão em guerra. Daqui a pouco ele diz que vão ser 2 semanas para ele pensar o que ele vai fazer. Ele monta a estratégia toda, faz um ataque contra a instalação nuclear iraniana, óbvio que com Israel sabendo, mas ele toma a dianteira e ele anuncia o cessar-fogo. Então, segundo ele, diz ele, parabéns a todos. Aí letras maiúsculas, né? Aquele jeito que ele gosta. Parabéns a todos. Especialmente para mim, embora ele não tenha dito isso, era isso que ele estava querendo dizer. Foi plenamente acordado entre Israel e Irã que haverá um cessar-fogo também em letras maiúsculas, completo e total. Aí ele escreve tudo embolado, tá, Daniel? Eu vou ler aqui. Cara, eu não entendo nada. Eu não entendo nada que ele escreve, eu tenho muita dificuldade. Pois é, eu vou ler exatamente o que ele escreveu, naturalmente traduzido, mas é bagunçado mesmo, tá? Aí ele abre parênteses. Em aproximadamente 6 horas a partir de agora, quando Israel e Irã tiverem se acalmado, é maravilhoso, tiverem se acalmado, meu Deus, tiverem se acalmado e concluído suas missões finais em andamento, ponto de exclamação, fecha parênteses, vírgula. Meu amigo, você dá teu jeito de entender isso aí, tá? É na sequência, ponto de exclamação, fecha parênteses, vírgula, por 12 horas. Então, haverá cessar-fogo total e completo por 12 horas. Momento em que a guerra será considerada encerrada, também letras maiúsculas. Oficialmente, o Irã iniciará o cessar-fogo e, na 12ª hora, Israel iniciará o cessar-fogo. E na 24ª hora, o fim oficial da guerra de 12 dias será saudado pelo mundo. Eu me perdi no meio aqui, tá, Daniel? Mas foi isso que eu tive a impressão de que ele já quis dar o nome para a guerra. Tem guerra dos 6 dias, ele já está chamando essa guerra aqui de guerra de 12 dias. Durante cada cessar-fogo, também não entendi cada cessar-fogo, porque me parece que era um cessar-fogo só, mas tudo bem. Durante cada cessar-fogo, o outro lado permanecerá pacífico, mas não apenas pacífico, Daniel Souza, pacífico e respeitoso, tá? Ser respeitoso. Partindo do princípio de que tudo funcionará como deveria. Gostaria de parabenizar ambos os países, Israel e Irã. Cara, é maravilhoso. Estou parabenizando aqui os dois que estavam em guerra, parabenizando Israel e Irã por terem a resistência, a coragem e a inteligência para encerrar o que deveria ser chamado de, letras maiúsculas, tá? A guerra de 12 dias. Ele está querendo dar o nome da guerra já. Essa é uma guerra que poderia ter durado anos e destruído todo o Oriente Médio, mas não destruiu e nunca destruirá. Deus abençoe Israel, Deus abençoe o Irã e Deus abençoe o Oriente Médio.
Deus abençoe os Estados Unidos da América e, aqui letras maiúsculas, Deus abençoe o mundo. Donald J. Trump, presidente dos Estados Unidos da América. Por favor, Daniel, comentários. O que vai acontecer nas próximas horas diante disso? Não temos a menor ideia. Pode acontecer qualquer coisa, né, Tanguy? Pode ser que esse cessar-fogo seja para valer. Pode ser que não. Pode ser que Donald Trump apareça com uma nova manchete para capturar a nossa atenção, porque todo dia ele precisa de uma manchete diferente para estar no centro do noticiário. É disso que se trata, Tanguy. Ele conseguirá esse acordo? Saberemos nas próximas horas. Ou não. Ou talvez sim. Ou talvez Daniel parcialmente. Souza. É muito confuso. Hoje é dia 23 de junho, são 21 horas e 40 minutos. Isso aqui tudo que ele escreveu, tá valendo? Eu não faço a menor ideia. O Irã até agora não se manifestou, Israel até tampouco. agora que eu tenha visto. Israel tampouco. Então, assim, não seria uma novidade o Trump anunciar alguma coisa que simplesmente não existe. Você lembra quando o Trump anunciou que Rússia e Ucrânia iam iniciar um cessar-fogo de 30 dias? Eu tô esperando esses 30 dias até agora, tá? Então, assim, por isso que eu coloquei no título, né? Trump anuncia o cessar-fogo. Eu não tô dizendo que o cessar-fogo existe, mas o Trump anunciou. Então, a guerra acabou de fato, a gente simplesmente não tem como saber, não me parece que seja um assunto absolutamente finalizado. Mais alguns detalhes, Daniel, quem esteve na Rússia, no meio dessa confusão toda, foi o ministro das Relações Exteriores do Irã, né, o Abbas Araghchi. Araghchi. De mãos meio abanando, né, Tanguy? Abanando. Ele se encontrou com Putin, aliás, e ele chegou lá e disse, fui pedir ajuda para os próximos passos, e meio que o Putin falou assim, não, vai dar tudo certo. Pô, tamo junto. Vai tudo se resolver. Não, fé, vai ser ótimo. Pô, tamo aí. Meio que me parece, Daniel, que se o anúncio do Donald Trump for verdade, o Putin tá meio assim, não, cara, o Trump vai resolver lá. Pode ficar tranquilo. Vai lá, volta lá, pega seu aviãozinho aí, volta pro Irã. Aliás, uma coisa constrangedora que a gente teve no meio da tensão é que, segundo as informações, de novo, a gente não tem como cravar, mas o Abbas Araghchi, que é o ministro das Relações Exteriores, quando acontece um problema desse, o ministro das Relações Exteriores ele começa a viajar para tudo quanto é lado, né? Isso é o normal, ele vira meio que um cacheiro viajante, ele dialoga com todo mundo, viaja para tudo quanto é lugar, e aparentemente o Abbas Araghchi teve que avisar Israel para onde que estava indo para o avião não ser abatido, porque afinal de contas Israel teria controle sobre o céu do Irã, né? Teria predomínio, superioridade aérea. Enfim, isso é algo a ser avaliado também. Então, Daniel, tem muita coisa me parece que tem muita coisa para acontecer, tanto pensando no curto prazo, a gente vê o que vai ser esse cessar-fogo, como é que vai ser, quanto me parece no longo prazo. Eu não estou levando fé que o programa nuclear do Irã acabou, foi aniquilado, foi completamente destruído. Me parece que adiou, atrasou, vai dar trabalho, um monte de cientista nuclear de fato morreu, várias lideranças militares iranianas de fato morreram, isso naturalmente é um prejuízo para o Irã, mas daí a dizer que a situação está resolvida, que, enfim, é uma página virada, não me parece que a gente vai ter muito assunto para falar ainda. Agora, Tanguy, diante desse clima e dessa esperança de cessar fogo, vamos para a geleia da Shakira de hoje. Sim, temos uma geleia da Shakira em meio a esse caos. Porque, Tanguy, no dia de hoje, Israel bombardeou, né, a Evin House, melhor dizendo, que é um centro de detenção, é uma cadeia destinada a inimigos do regime iraniano. Então, Evin House acabou sendo bombardeada, eis que o ministro das Relações Exteriores de Israel vai para o Twitter e tuita o seguinte: avisamos o Irã diversas vezes, parem de atacar civis. Eles continuaram, inclusive esta manhã. Nossa resposta, : Viva la libertad, carajo, @Javier Milei. É isso. E tem lá imagens do bombardeamento. Deu uma misturada, né, Daniel? Eu fiquei um pouco confuso. Eu fiquei um pouco confuso porque o Milei, rapaz, ficou felicíssimo com isso. Tuitou durante horas sobre essa menção honrosa a ele. Mas temos aqui o ministro das Relações Exteriores, né, de Israel, postando ali imagens desse bombardeamento. Gideon Sa'ar, né? Da Evin House of Detention, lá no Irã. E viva la libertad, carajo, é o que ele tem para dizer. E marcou o Milei. É isso.
É um rolê aleatório. O Milley ganhou o prêmio Nobel dele, né? Cara, eu não consigo imaginar nada que o Milley gostaria mais do que isso. Eu acho que só se fosse o Trump. Se fosse o Trump, aí ele ia ficar mais feliz. Agora, tirando o Trump, Daniel, uma mensagem dessa vinda de Israel bombardeando o Irã, marcando ele, porra, é o auge, de fato é o auge da presidência de Javier Milei. Essa postagem é real, gente. É real, por favor, procurem lá o senhor Gideon Sar, o ministro das Relações Exteriores de Israel. Hoje, às 6h40 da manhã, ele fez essa magnífica postagem. 1 milhão de visualizações já nesse momento. E Javier Milei, felicíssimo diante dessa deferência. Daniel Souza, esse episódio foi um oferecimento da Insider Store. Link no descritivo, você tem lá 15% de desconto para toda a loja. Não perca essa oportunidade para você melhorar aí o seu guarda-roupa nesse momento de frio que está chegando no Brasil, em vários momentos, aí, em vários lugares está bastante frio. E eu deixo aqui um super agradecimento a todo mundo que nos acompanha, todo mundo que manda mensagem, que compartilha os nossos conteúdos. Aliás, sigam a gente nas redes sociais, inscrevam-se no canal do Petit Jornal no YouTube, isso para a gente ajuda demais, muito mesmo, e conheçam o nosso projeto do Petit Cursos, petcursos.com.br. Amanhã, Daniel, terça-feira, 24 de junho, a gente começa um novo curso em que a gente vai falar sobre a China. Tem como entender o cenário internacional todo se você não entende a China. Então a gente vai falar sobre história chinesa, economia chinesa, política externa da China, inovação na China, e isso se soma a vários outros cursos que estão lá na plataforma do Petit Curso. petcurso.com.br, acessa lá que você não vai se arrepender. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, nosso abraço, nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante, por isso registramos aqui o nosso agradecimento a cada um deles. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Você pode fazer um Pix para o Petit Jornal, chave Pix no descritivo, é uma maneira prática e instantânea de apoiar o Petit. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta. Um abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.